Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade a esse mergulho no mundo das células e agora na física quântica. Tudo é energia. Não são efeitos colaterais, são efeitos. A descoberta de que mecanismos tão diferentes controlam a estrutura e o comportamento da matéria poderia ajudar a biomedicina a conhecer melhor a saúde e as doenças. No entanto, médicos, biólogos e alunos continuam a ser treinados a ver o corpo simplesmente como uma máquina física que opera dentro dos princípios newtonianos. Na ânsia de descobrir os mecanismos que controlam o corpo, os pesquisadores focam sua atenção em uma série de sinais físicos classificados em famílias químicas, incluindo alguns hormônios, como a citocina, os fatores de crescimento, os supressores tumorais, mensageiros e íons. Como, porém, ainda seguem a linha newtoniana, acabam ignorando a importância da energia quando se trata de saúde e das doenças. Além disso, a maioria dos biólogos é reducionista, ou seja, acredita que os mecanismos de nosso corpo físico podem ser mais bem compreendidos extraindo células e estudando seus elementos químicos. Acreditam que as reações biológicas responsáveis pela vida são geradas como a linha de produção de Henry Ford. Um elemento químico causa uma reação, que por sua vez causa outra em outro elemento, e assim por diante. A ilustração seguinte mostra o fluxo linear de informações de A para B, para C, para D e para E. O modelo reducionista sugere que, se há um problema no sistema, como uma doença ou disfunção, a fonte do problema pode ser atribuída ao mau funcionamento de um dos pontos da linha de montagem química. Repor, então, a peça defeituosa por meio de medicamentos, por exemplo, teoricamente faz com que a saúde do paciente se recupere. Esse conceito estimula a pesquisa da indústria farmacêutica em busca de drogas mágicas e genes perfeitos. No entanto, a perspectiva quântica revela que o universo é uma integração de campos de energia integrados e interdependentes. Os cientistas biomédicos acabam ficando confusos, pois não conseguem entender a complexidade da intercomunicação entre as partes físicas e os campos de energia que compõem a matéria. A percepção reducionista de fluxo linear de informações é uma característica do universo newtoniano. Mas o fluxo de informações do universo quântico é holístico. A estrutura das células está envolta em uma complexa rede de comunicação simultânea e abrangente. Veja a ilustração da próxima página. Uma função biológica pode surgir de um pequeno problema de comunicação em qualquer ponto da rede de informações. Equilibrar ou ajustar a química desse complicado sistema interativo exige compreensão de seu funcionamento e não uma simples tentativa de ajuste por intermédio de medicamentos. Mudar a concentração de C, por exemplo, não irá influenciar apenas D. Dentro da rede holística, uma variação na concentração de C pode influenciar profundamente o comportamento e as funções de A, B, E também D. Fluxo de informação: A para B, para C, para D, para E. Newtoniano, linear. Na próxima imagem, quântico e holístico. A para B, que volta para A, que vai para E, vai para D, volta para E, que volta para A, que vai para C, que vai para D, que volta para C, de D para B,
tudo interligado. Quando descobri essa interação entre matéria e energia, percebi que o método reducionista linear, A maior que B, maior que C, maior que D, maior que E, jamais conseguirá abranger ou nem sequer explicar a origem das doenças. O primeiro passo da física quântica foi demonstrar a existência dessas redes de comunicação. E pesquisas mais recentes que envolvem o mapeamento das interações entre as proteínas das células comprovam a presença de uma ligação holística entre elas. A ilustração seguinte mostra a comunicação entre algumas das proteínas de uma mosca das frutas. As linhas entre elas representam essa interação. Obviamente, as disfunções biológicas podem resultar de problemas de comunicação entre essas complexas redes. Modificar os parâmetros de uma proteína irá alterar inevitavelmente o de diversas outras dentro do sistema. Veja os 7 círculos da ilustração seguinte, que mostra os grupos de proteínas de acordo com suas funções fisiológicas. Observe que as proteínas de um grupo, como as do que determinam o sexo, por exemplo, veja a seta, também influenciam aquelas de funções totalmente diferentes, como a síntese de RNA, helicase, por exemplo. Os cientistas e pesquisadores newtonianos ainda não compreenderam essa interconectividade entre as redes de informação biológica das células. Então, aqui, proteína ligadoras de RNA, fontes determinantes do sexo, fatores de splicing, helicase de RNA, transcrição, setor GPET e novas proteínas. Tudo lindamente interligado. Mapa de interações entre um pequeno conjunto de proteínas celulares, círculos escuros e numerados, de uma drosófila, mosca das frutas. A maioria das proteínas está associada à síntese e ao metabolismo das moléculas de RNA. As proteínas dentro dos círculos estão agrupadas de acordo com funções e direções específicas. As linhas indicam a interação entre elas, e as conexões entre as diferentes direções revelam que interferir em uma determinada proteína pode resultar em efeitos colaterais profundos na rede. Esses efeitos também podem ser produzidos quando uma proteína é utilizada em funções diferentes. Por exemplo, a mesma proteína RBP1, veja a seta, é usada no metabolismo RNA e na linha associada ao fator determinante do sexo, material utilizado com permissão da Science 302, 1727-1736. Copywriting 2003, AAAS. O mapeamento dos canais dessas redes de informação mostra o perigo dos medicamentos farmacêuticos. Por isso, suas bulas apresentam uma grande lista de efeitos colaterais que vão de uma simples irritação até a morte. Quando essas drogas são introduzidas no organismo para corrigir a disfunção de uma proteína, acabam interagindo com muitas delas. Para tornar tudo ainda mais complicado, os sistemas biológicos têm funções múltiplas. Os mesmos sinais ou moléculas de proteína podem ser usados simultaneamente em diferentes órgãos e tecidos, resultando em funções comportamentais as mais diversas. Por exemplo, um medicamento indicado para corrigir
Uma disfunção em um fluxo de comunicação do coração cai na corrente sanguínea e se espalha pelo corpo todo. Com isso, pode acabar interferindo em funções do sistema nervoso, caso o cérebro utilize componentes deste mesmo fluxo de comunicação. Mas, se por um lado, essa multiplicidade de tarefas torna mais complicada a ação dos medicamentos, por outro, ela é o resultado da evolução. Organismos multicelulares podem sobreviver com muito menos genes do que os cientistas imaginavam, pois os mesmos produtos genéticos, proteínas, são utilizados em diferentes funções. É mais ou menos o que fazemos ao utilizar as 26 letras do alfabeto para construir qualquer palavra em nossa língua. Em minha pesquisa sobre as células dos vasos sanguíneos, descobri logo no início os limites impostos por essas ligações de funções múltiplas. A histamina é um componente químico importante para o corpo, pois estimula a reação das células ao estresse. Quando está presente no sangue, que alimenta os braços e pernas, os sinais de estresse fazem com que os poros das paredes dos vasos sanguíneos se abram. A abertura desses buracos é o primeiro passo para uma reação inflamatória. No entanto, se a histamina for aplicada nos vasos cerebrais, o mesmo sinal aumentará o fluxo de nutrição dos neurônios, aumentando seu crescimento e melhorando suas funções específicas. Em momentos de estresse, o aumento de nutrição sinalizado pela histamina permite ao cérebro aumentar sua atividade e lidar melhor com a situação de emergência. Esse é um exemplo de como o mesmo sinal de histamina pode resultar em efeitos opostos, dependendo do local onde o sinal é liberado. Lipton et al. 1991. Uma das características mais engenhosas do sofisticado sistema de sinalização do corpo é seu nível de especificidade. Se alguém tem uma brotoeja no braço, por exemplo, a coceira irritante que sente é o resultado da liberação de histamina, a molécula sinalizadora que ativa a resposta inflamatória ao alergênico da brotoeja. Mas, como não há necessidade de fazer o corpo inteiro coçar, a histamina somente é liberada no local da brotoeja. E o mesmo ocorre com alguém que passe por uma situação estressante. A liberação de histamina dentro do cérebro faz com que haja um aumento do fluxo sanguíneo no tecido nervoso, acelerando o processamento neurológico necessário à sobrevivência. Mas essa liberação de histamina no cérebro para lidar com situações de estresse é controlada e não chega a causar uma resposta inflamatória em outras partes do corpo. Assim, a histamina é utilizada apenas onde e quando é necessário. Mas a maioria dos medicamentos industrializados não tem essas características. Quando alguém toma um antihistamínico para curar uma inflamação ou alergia, a droga se espalha pelo organismo inteiro, afetando todos os receptores de histamina indiscriminadamente. Claro, reduz a resposta inflamatória nos vasos sanguíneos, reduz os sintomas da alergia. Quando, porém, chega ao cérebro, acaba alterando a circulação neural, o que causa reação sobre as funções nervosas. Por isso, pessoas que usam antihistamínicos sentem alívio dos sintomas e também muita sonolência. Um exemplo recente das trágicas reações adversas da terapia com medicamentos farmacêuticos é o efeito colateral da terapia de reposição hormonal com elementos sintéticos, que podem causar a morte. A função mais conhecida do estrógeno está associada ao sistema reprodutor feminino. No entanto,
Estudos sobre a distribuição dos receptores de estrógeno no corpo revelam que ele e suas moléculas sinalizadoras complementares desempenham um papel importante nas funções hormonais dos vasos sanguíneos, do coração e do cérebro. Os médicos costumam prescrever estrógeno sintético para o alívio dos sintomas da menopausa, quando os órgãos reprodutores reduzem suas funções. No entanto, a droga não atinge somente os tecidos desses órgãos, mas também acaba afetando os receptores do coração, dos vasos sanguíneos e do sistema nervoso. Isto pode causar doenças cardiovasculares e disfunções neurais, como o derrame cerebral. Schumacher, 2003. Cowley, 2003. Os efeitos adversos de medicamentos desse tipo ainda são a principal causa de morte iatrogênica, ou seja, causada por tratamento médico. Segundo estimativas conservadoras publicadas no periódico Journal of the American Medical Association, doenças iatrogênicas são as terceiras maiores causadoras de morte nos Estados Unidos. Mais de 120 mil pessoas morrem por ano devido aos efeitos adversos de medicamentos prescritos por médicos. Starfield, 2000. No entanto, um estudo realizado recentemente mostra resultados ainda mais impressionantes. No 2003. Indica que as doenças iatrogênicas são a causa principal de mortes no país. Mais de 300 mil pessoas morrem todos os anos devido a remédios receitados. São estatísticas assustadoras, especialmente porque estão relacionadas aos profissionais da cura, os mesmos que condenam e rejeitam incisivamente os 3.000 anos de cura eficaz da medicina oriental, qualificando-a como não científica. No entanto, a medicina oriental se baseia em um profundo conhecimento dos princípios que regem o universo. Durante centenas de anos, muito antes dos cientistas ocidentais descobrirem as leis da física quântica, os asiáticos já consideravam a energia como fator principal para a saúde e o bem-estar. Segundo a medicina oriental, o corpo é uma complexa estrutura de fluxos de energia chamados meridianos. Nos gráficos fisiológicos chineses, essas redes energéticas se assemelham a diagramas eletrônicos. Utilizando instrumentos como as agulhas da acupuntura, os médicos chineses testam os circuitos de energia de seus pacientes, exatamente da mesma maneira que os engenheiros eletrônicos consertam uma placa de circuitos, identificando as patologias elétricas. Médicos, os bodes expiatórios da indústria farmacêutica. Por mais que eu admire a sabedoria milenar da medicina oriental, porém não posso condenar os médicos ocidentais que prescrevem em grandes quantidades medicamentos que vão contra seus próprios objetivos de curar. Esses profissionais são regidos pelos princípios intelectuais de sua profissão e pelas corporações que os controlam. Funcionam como mediadores entre a indústria farmacêutica e os pacientes. Suas habilidades de cura têm como base uma educação arcaica newtoniana, que os ensina que o universo é constituído apenas de matéria física. Infelizmente, essa teoria foi desbancada 75 anos atrás, quando os físicos adotaram oficialmente a mecânica quântica e reconheceram que o universo é constituído de energia. Mas em meus cursos de graduação, pós-graduação e doutorado, os médicos continuam recebendo informações e instruções sobre os produtos farmacêuticos
por intermédio dos representantes da indústria farmacêutica. A função desses profissionais é vender seus produtos e atualizar os médicos sobre a eficácia de novas drogas. Os cursos que recebem gratuitamente em suas empresas têm como objetivo persuadir os profissionais da área médica a empurrar os medicamentos. E é evidente que as quantidades desses produtos prescritos pelos médicos violam o juramento feito por eles mesmos de jamais prejudicar um paciente. Fomos programados pelas corporações farmacêuticas a nos tornarmos uma nação de viciados em drogas prescritas, e os resultados são muitas vezes trágicos. É preciso parar, repensar nossos conceitos e incorporar as descobertas da física quântica à biomedicina para criar um sistema novo e mais saudável de cura que esteja de acordo com as leis da natureza. Física e medicina. Quanto antes, melhor. Alguns ramos da ciência já incorporaram a física quântica com excelentes resultados. Um dos primeiros sinais de que a humanidade estava despertando para a realidade do universo quântico ocorreu em 6 de agosto de 1945. A destruição causada pela bomba atômica em Hiroshima mostrou o poder da teoria quântica e abriu as portas da era atômica. Mas, pelo lado construtivo, a física quântica permitiu que se tornassem realidade alguns milagres eletrônicos que nos levaram à era da informação. As aplicações da mecânica quântica foram diretamente responsáveis pelo desenvolvimento dos televisores, dos computadores, da tomografia computadorizada, do laser, dos foguetes espaciais e do telefone celular. Mas o que a revolução quântica trouxe às ciências biomédicas em termos de avanços? Vamos listá-las em ordem de importância. Devo lembrar que é uma lista bem pequena. Embora eu enfatize a necessidade de aplicarmos os princípios da mecânica quântica à biociência, isso não quer dizer que a medicina deva simplesmente ignorar os princípios de Isaac Newton. As novas leis quânticas não contradizem ou refutam os princípios da física clássica. Os planetas ainda seguem as rotas descritas pela matemática de Newton. A diferença entre as duas concepções da física é que a mecânica quântica se aplica mais especificamente às esferas molecular e atômica, enquanto as leis newtonianas exploram níveis mais altos de organização, como sistemas orgânicos, indivíduos e populações. O surgimento de uma doença como o câncer, por exemplo, pode se manifestar em nível macro quando se pode ver e sentir um tumor. No entanto, o processo que deu início a esse câncer se iniciou em nível molecular, dentro das células progenitoras. Na verdade, a maioria das disfunções biológicas, com exceção de ferimentos e trauma físico, começa em nível celular, nas moléculas e íons. Daí a necessidade de a biologia integrar os princípios newtonianos e os quânticos. Por sorte, alguns biólogos revolucionários já defendem essa união. Há 40 anos, o renomado fisiologista Albert St. George, ganhador do Prêmio Nobel, publicou um livro chamado Introduction to a Submolecular Biology, 1960. Introdução à Biologia Submolecular. O material demonstrava um esforço digno e nobre de educar a comunidade científica sobre a importância da física quântica nos sistemas biológicos. Mas, infelizmente, seus colegas consideraram o livro como um conjunto de fantasias de um homem senil e lamentaram a perda de um colega tão brilhante.
A maioria dos biólogos ainda não reconheceu a importância do material de George, mas as pesquisas sugerem que cedo ou tarde eles terão de aceitá-la, diante das evidências que surgem a todo momento, desbancando os antigos paradigmas materialistas. Lembra-se de que mencionei que os movimentos das proteínas são a base da vida? Os cientistas tentaram prever esses movimentos usando os princípios da física newtoniana, mas não tiveram sucesso. Você já deve imaginar o motivo. Em 2000, um artigo da Pop Physics e Ellie Goldman, publicado no periódico Nature, revelou que as leis da física quântica, e não as de Newton, controlam os movimentos moleculares que geram a vida. Complementando esse estudo publicado no Nature, o biofísico F. Wainwright concluiu: quando os livros de química servirão para ajudar, ao invés de se colocarem somente como barreiras para a perspectiva da mecânica quântica sobre o funcionamento das moléculas? Quais são as forças que fazem com que as moléculas se movimentem e adotem formatos tão complexos? Não procure as respostas em um livro de química orgânica. Wainwright, 2001. A química orgânica oferece base mecânica para a biomedicina. Mas, como observa Wainwright, esse ramo da ciência está tão defasado que os livros sequer mencionam a mecânica quântica. Os pesquisadores da medicina convencional não compreendem os mecanismos moleculares que são a base da vida. Centenas de estudos científicos realizados nos últimos 50 anos revelam que forças invisíveis do espectro eletromagnético têm grande impacto sobre o funcionamento da biologia. Essas energias englobam as microondas, as frequências de rádio, as cores visíveis, as baixas frequências, as frequências acústicas e até mesmo uma nova forma de força chamada energia escalar. Frequências e padrões específicos de radiação eletromagnética regulam o DNA, o RNA, a síntese das proteínas, alteram a função e o formato das proteínas, controlam os genes, a divisão das células, sua diferenciação, a morfogênese, processo pelo qual as células se agrupam, formando órgãos e tecidos, a secreção hormonal, o crescimento e as funções nervosas. Cada uma dessas atividades celulares tem um comportamento específico que contribui para o desenvolvimento da vida. Embora esses estudos tenham sido publicados em alguns dos periódicos biomédicos mais respeitados, suas descobertas revolucionárias ainda não foram incorporadas ao currículo das escolas de medicina. Um importante estudo realizado há 40 anos pelo biofísico da Universidade de Oxford, McClare, calcula e compara a eficiência da transferência de informações entre sinais de energia e sinais químicos nos sistemas biológicos. Sua pesquisa, chamada Repercussão da Bioenergética, publicada em Annals of the New York Academy of Science, revela que os mecanismos de sinalização energética, como as frequências eletromagnéticas, são centenas de vezes mais eficazes na transmissão de informações ambientais que os sinais físicos, como hormônios, neurotransmissores, fatores de crescimento, etc. McClare, 1974. Não é de se surpreender que os sinais de energia sejam mais eficientes. Nas moléculas físicas, a informação a ser transportada é ligada diretamente à energia disponível de uma molécula. No entanto, a reação química empregada para transferir essa informação é acompanhada de uma grande perda de energia devido ao calor gerado pelo rompimento das ligações químicas.
Como a ligação termoquímica desperdiça a maior parte da energia da molécula, a pequena quantidade que permanece limita o montante de informação que pode ser transferida como sinal. Sabemos que os organismos vivos precisam receber e interpretar os sinais do ambiente para se manter vivos. Na verdade, a sobrevivência está diretamente vinculada à velocidade e à eficiência da transferência de sinais. A velocidade dos sinais de energia eletromagnética é de cerca de 300 quilômetros por segundo, enquanto a velocidade dos elementos químicos difusíveis é menor que 1 centímetro por segundo. Os sinais de energia são 100 vezes mais eficientes e infinitamente mais rápidos que os sinais químicos físicos. Que tipo de sinal você acha que seu corpo, uma comunidade de trilhões de células, prefere? Faça os cálculos. E ficamos por aqui em mais um dia de leitura. E se você está gostando e esse é o seu primeiro vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixe nos comentários que você quer a playlist completa. Um beijo no seu coração e até o próximo dia de leitura.